Eles disseram a ele não era bom o suficiente. Eles disseram a ele sua experiência não importava porque seu terno era velho e seu currículo tinha uma lacuna de 3 anos. Ethan Caldwell, um pai solteiro com $4 em sua conta bancária, saiu do edifício Ashcroft pensando sua vida estava acabada. Ele não viu os monitores de segurança. Ele não viu a CEO, Victoria Ashcroft, congelar quando ela viu seu rosto na tela. E ele certamente não esperava a mulher que é dona da cidade para chutar fora seus Louboutins e correr descalça para o tráfego apenas para pará-lo. Esta não é apenas uma história de amor. É uma guerra por redenção. Ouça-la atentamente. O alarme no telefone de Ethan Caldwell não zumbiu. Ele chacoalhou. Era um modelo mais velho. A tela teia de aranhada com rachaduras, sentada em uma mesa de cabeceira que era realmente apenas uma pilha de revistas de arquitetura de 2018. Ethan sentou-se, o ar no pequeno apartamento estúdio pesado com o cheiro de gesso úmido e a aveia que ele tinha queimado na noite anterior. Ele esfregou uma mão sobre seu rosto, sentindo a barba por fazer. Ele não podia pagar uma nova lâmina de barbear, então ele teria que ser cuidadoso com a cega esta manhã. Papai. A voz era pequena, rouca, e ela rachou seu coração bem no centro. Ethan virou-se para olhar a cama de solteiro empurrada contra a parede distante. Maya, 6 anos, mais o tamanho de uma criança de 4 anos, estava segurando seu coelho de pelúcia. Senhor saltitante. Ei, Joaninha, Ethan sussurrou, forçando um brilho em sua voz que ele não sentia. Você está acordada cedo. Meu peito dói. Ela sussurrou. Ethan estava fora da cama em 1 segundo. Ele ajoelhou-se ao lado dela, colocando uma mão em sua testa. Sem febre, mas sua respiração estava apertada. A umidade do apartamento, uma unidade de porão em um edifício falhando no lado sul de Chicago, estava matando-a, literalmente. Os esporos de mofo eram inimigos invisíveis e ele não podia lutar com punhos ou desenhos. Ele estendeu a mão para o inalador na caixa ao lado de sua cama. Ele o sacudiu. Ele parecia terrivelmente leve. Talvez 3 doses restantes. Respire fundo, Maya. Como se você estivesse soprando uma vela gigante. Ele a treinou. Ela soprou, inalou o medicamento e caiu para trás, o chiado diminuindo em um sono rítmico. Ethan a observou por 10 minutos, suas mãos tremendo. Ele precisava de dinheiro, não dinheiro para pagar a conta de luz. Ele precisava sair desta armadilha mortal e comprar dinheiro para remédios não genéricos. Ele se levantou e caminhou até o armário. Dentro pendia sua armadura, um terno cinza carvão que ele tinha comprado 5 anos atrás, quando a vida era diferente. Antes sua esposa Sarah morreu naquele acidente de carro na I-90. Antes a depressão o engoliu inteiro. Antes ele tirou 3 anos de folga para manter Mer viva, destruindo sua carreira no processo. Ele puxou o terno para fora. Estava limpo, passado com precisão militar, mas o tecido estava afinando nos cotovelos. Cheirava levemente a detergente de lavanda e desespero. Hoje é o dia, Ethan, ele disse ao seu reflexo no espelho do banheiro. O vidro estava desfazendo-se nas bordas. Analista júnior da Ashcroft Dynamics. Você está super qualificado por uma década. Você pode fazer isso em seu sono. Ele deixou Mir no apartamento da senhora Higgins no andar de cima. A mulher idosa deu uma olhada em seu terno e acariciou sua bochecha. Você parece uma estrela de cinema, Ethan. Vá pegá-lo. Obrigado, Sr. Aiga. Se eu conseguir isso, comprarei aquele aquecedor que você queria. Ethan caminhou até a estação de metrô para economizar a passagem de ônibus. O vento de Chicago chicoteou do lago, mordendo através de sua fina camisa social. Ele agarrou sua pasta de couro, o único item de luxo genuíno que ele tinha sobrado, firmemente contra seu peito. Dentro não estava apenas seu currículo. Ele continha os esboços da Fênix, uma série de designs arquitetônicos que ele tinha desenhado durante suas noites mais escuras de luto,
pontes que pareciam asas, arranha-céus que coletavam água da chuva, coisas impossíveis, bonitas que ele sabia nunca seriam construídas. Ele chegou à torre Ashcroft às 8h45 da manhã. O edifício era uma agulha de vidro perfurando o céu cinzento, um testamento à dominância de Victoria Ashcroft no mercado de infraestrutura global. Ethan fez o check-in na recepção. A recepcionista olhou para seus sapatos gastos, então para seu rosto. Nome: Ethan Caldwell. Eu tenho um das 9h da manhã com Simon Draxler. Pegue o elevador para o quarto e suba o andar. Não toque no vidro. Ethan engoliu seu orgulho e entrou no elevador. Ele estava prestes a implorar por um emprego que ele estaria contratando há 5 anos. O quarto no andar cheirava a dinheiro. Era uma mistura de couro, café expresso e ozônio. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo clique suave dos teclados. Ethan sentou na área de espera por 45 minutos. Este era um movimento de poder. Ele sabia disso. Simon Draxler era o VP de operações, um homem conhecido na indústria como o açougueiro por como ele cortava custos e pessoal. Finalmente, uma assistente de traços afiados chamou seu nome. O escritório de Simon Draxler era maior que o apartamento inteiro de Ethan. Simon não se levantou quando Ethan entrou. Ele estava digitando em seu telefone, seus pés apoiados em uma mesa feita de mogno reaproveitado. Ele era mais jovem do que Ethan esperava, talvez 30, vestindo um terno que custava mais do que o carro de Ethan. Sente-se, Simon disse, não olhando para cima. Ethan sentou-se. Ele colocou sua pasta em seu colo. Simon finalmente soltou seu telefone e pegou o currículo de Ethan. Ele o segurou pelo canto como se estivesse contaminado. Ethan, James, chamou bem. Simon arrastou as palavras. Ele olhou para Ethan com olhos mortos de tubarão. Graduado pelo MIT, topo de sua classe, arquiteto-chefe na Helix Corp por 4 anos, e então Simon fez um som de assobio de uma bomba caindo. Nada. 3 anos de silêncio absoluto. Você esteve na prisão, Sr. Caldwell? Ethan enrijeceu. Não, minha esposa faleceu. Eu me tornei o único cuidador de minha filha que tem problemas respiratórios graves. Eu tirei um tempo para estabilizar nossas vidas. Estável, Simon zombou. Você chamará uma lacuna de 3 anos de estável? Nesta indústria, 3 anos é um século. O software que você usou na Helix é obsoleto. Os códigos que você memorizou mudaram. Eu me mantive atualizado, Ethan disse, sua voz firme apesar do batimento acelerado de seu coração. Eu tenho trabalhado como freelancer, estudando as novas certificações de chumbo. Eu sou totalmente certificado em AutoCAD 2025 e Revit. Freelancing? Simon riu. Era um som cruel de latido, projetando decks para mães de jogadores de futebol suburbanas. Na verdade, principalmente conceitos de renovação urbana. Ethan estendeu a mão para sua pasta. Se você me deixasse mostrar... Guarde isso, Simon estalou. Não estou interessado em seus rabiscos. Estamos contratando um analista júnior para inserir números em planilhas. Não um sonhador que pensa que é o próximo Frank Lloyd. Right. Simon levantou-se e caminhou ao redor da mesa, apoiando-se na borda, pairando sobre Ethan. Olhe para você, Caldwell. Seu terno está brilhante nos cotovelos. Seus sapatos foram revendidos 2 vezes. Você de desespero. Ashcroft Dynamics é uma marca de luxo. Nós vendemos confiança. Você vende tragédia. Ethan sentiu o calor subir por seu pescoço. Por quê? Eu sou um trabalhador esforçado. Eu sou inteligente e eu preciso deste trabalho. Mendigando. Passo. Simon jogou o currículo na cesta de lixo ao lado de sua mesa. Saia e não incomode a recepcionista na sua saída. Ela está ocupada. Ethan sentou-se congelado por um momento. A humilhação era física. Ele parecia um soco no estômago. Ele pensou no inalador de Maer. Ele pensou no mofo nas paredes.
Ele se levantou. Ele não gritou. Ele não implorou. Ele simplesmente pegou sua pasta. Você está cometendo um erro, Sr. Drexler, Ethan disse baixinho. O único erro foi deixar você entrar no edifício, Simon respondeu, virando as costas para olhar pela janela. Ethan virou-se para sair. Enquanto ele girou, a alça de sua pasta gasta prendeu na borda da pesada maçaneta da porta. O fecho estalou quebrando. A pasta atingiu o chão, derramando seu conteúdo. Os esboços da fênix se espalharam pelo tapete branco imaculado. Desenhos intrincados de uma ponte-jardim suspensa, renderizados em carvão e tinta. Eles eram obras-primas de emoção e engenharia. Limpe esse lixo, Simon gritou, não se virando. Ethan se apressou para seus joelhos. Suas mãos estavam tremendo tão forte que ele amassou um dos desenhos. Ele os empurrou de volta para o estojo de couro, seus olhos ardendo. Ele perdeu uma folha, um esboço de um átrio de vidro projetado para parecer um salgueiro chorão. Ela tinha deslizado para debaixo da cadeira de convidado. Ethan não a viu. Ele pegou sua maleta e fugiu da sala, o som de sua própria respiração pesada enchendo seus ouvidos. Ele passou pelos assistentes, pela segurança e para o elevador. Ele apertou o botão para o saguão, fechando os olhos para parar as lágrimas. Ele tinha falhado. 2 minutos depois, as portas do elevador no 47º andar tilintaram suavemente. Victoria Ashcraft saiu. Se Simon Drexler era um tubarão, Victoria Ashcraft era o oceano. Bonita, vasta e capaz de esmagar você sem esforço. Aos 32, ela tinha levado a empresa de seu pai, de um construtor regional, a um império global. Ela vestia um terno branco de poder que era feito sob medida para a perfeição, seu cabelo escuro puxado para trás, em um coque severo e elegante. Ela andava com um propósito que fazia executivos juniores mergulharem em cubículos para evitar contato visual. Ela estava flanqueada por 2 assistentes recitando sua agenda. Reunião com os investidores de Dubai ao meio-dia, almoço com o prefeito Azum, e Simon diz que ele terminou as entrevistas para a posição de analista. Sua assistente, Clara disse. Victoria parou do lado de fora do escritório de Simon. À porta estava uma jarra. Ela podia ouvir Simon rindo ao telefone. Cara, era um naufrágio, Dave. Caso total de caridade. Eu disse a ele para ir projetar casinhas de cachorro. Victoria franziu a testa. Ela odiava a arrogância. Crueldade era ineficiente. Ela empurrou a porta aberta. Simon pulou, soltando seus pés da mesa. Victoria, senhorita Ashcraft, eu não estava esperando você. Claramente, ela disse, sua voz fria. Quem era o candidato? Ninguém. Uma lavagem fora chamado Caldwell. Ethan Caldwell. Lacuna de 3 anos. Triste história sobre uma esposa morta. Eu nos salvei os prêmios de seguro. A expressão de Victoria não mudou, mas seus olhos escanearam a sala. Ela era meticulosa. Ela notou o leve arranhão no tapete. Então ela viu. Uma única folha de papel creme pesado espiando por debaixo da cadeira de convidado. Ela caminhou até lá, seus saltos clicando no chão. Simon observou, suor nervoso brotando em sua testa. Posso pedir aos faxineiros para pegar isso, senhorita Ashcraft? Victoria o ignorou. Ela se curvou e pegou o papel. Era um esboço, uma renderização a carvão de um edifício que desafiava a gravidade, uma torre central com plataformas de vidro em cascata cercadas por uma treliça de vegetação. Era intitulado o Conservatório Meyer, Conceito de Filtragem de Ar. A respiração de Victoria engasgou. O design não era apenas bom, era genial. Mas não foi por isso que seu coração parou. No canto inferior direito, assinado em uma caligrafia distinta e irregular, estava o nome Ethan J. Caldwell. Ela conhecia aquela assinatura. 7 anos atrás, Victoria tinha sido uma estudante de arquitetura em Boston. Ela tinha participado de uma palestra de convidado por uma estrela em ascensão na indústria.
Ele tinha falado sobre arquitetura como cura. Ela tinha sido muito tímida para falar com ele, mas ela o tinha visto esboçar em um guardanapo na cafeteria do campus mais tarde. Ela tinha guardado aquele guardanapo por anos, até ela perdê-lo em uma mudança. Era o mesmo estilo, a mesma mistura impossível de matemática e alma. Simon, Victoria disse, sua voz perigosamente baixa. Onde está ele? Quem? O vagabundo. Victoria girou, seus olhos ardendo com uma fúria que Simon nunca tinha visto. O homem que desenhou isto. Onde está ele? Ele acabou de sair, talvez 3 minutos atrás. Victoria deixou cair o esboço na mesa. Puxe a aplicação dele agora. Simon atrapalhou-se com seu teclado. Aqui. Ethan Caldwell. O endereço é 420 Sul. Espere, isso é os cortiços na ala sul? Victoria olhou para o monitor. Ela viu a identificação com foto. Um rosto bonito, olhos cansados, uma mandíbula coberta de barba por fazer. Era ele, o gênio de Boston, quebrado, abatido por seu próprio VP. Ela olhou para a janela. Tinha começado a chover. Uma forte chuva de Chicago. Você demitiu um visionário, Simon. Victoria sibilou. Se eu não pegá-lo, você não está apenas demitido. Eu irei te colocar na lista negra de todas as firmas daqui a Tóquio. Victoria virou e correu. Ela não andou. Ela correu. Senhorita Ashcraft-Oft, Clara chamou, derrubando seu tablet. Victoria a ignorou. Ela bateu na porta da escada, ignorando os elevadores esperando. Ela subiu as escadas 2 degraus de cada vez, seus saltos batendo violentamente contra o concreto. 4 estás do andar, 309. Isso era muito lento. Ela irrompeu no patamar do 305º andar e apertou o botão de chamada do elevador. Ele abriu imediatamente. Ela se jogou para dentro. Saguão, ela comandou o ar vazio. Enquanto os números diminuíam, Victoria verificou seu reflexo nas portas de metal. Ela alisou o cabelo, mas seu peito estava arfando. Limpa-la a garganta. Por que isso importava tanto? Não era apenas o talento. Era o olhar em seus olhos na foto. Um homem que tinha perdido tudo, mas ainda estava tentando construir algo bonito. O elevador tilintou no saguão. Victoria correu pelo chão de mármore. O guarda de segurança, o velho Sr. Henderson, levantou-se alarmado. Senhorita Ashcraft-Oft, há um incêndio. Onde foi o homem de terno cinza? Ela gritou, não diminuindo a velocidade. O sujeito alto acabou de sair. Parecia chateado. Victoria empurrou pelas portas giratórias e irrompeu na calçada. O barulho da cidade a atingiu. Sirenes, buzinas e o rugido da chuva. Estava derramando lençóis de água cinzenta. Pedestres estavam aglomerados sob guarda-chuvas, apressando-se. Ela escaneou a multidão. Nada. Apenas um mar de casacos pretos. Ethan! Ela gritou. O vento arrancou o nome de seus lábios. Ela correu para a esquina. A luz estava vermelha. Carros estavam espirrando através de poças. Então ela ouviu meia quadra abaixo, de pé em um ponto de ônibus que não oferecia abrigo. Ele estava curvado, seu paletó puxado sobre sua cabeça, protegendo sua pasta de couro da chuva. Ele parecia o homem mais solitário do mundo. Victoria não se importava com seu terno de seda. Ela não se importava com os paparazzi que às vezes espreitavam perto de seu edifício. Ela desceu da calçada, espirrando em uma poça que encharcou seus tornozelos, e correu em direção a ele. Ethan Caldwell. No ponto de ônibus, Ethan virou. Ele ouviu seu nome através da chuva. Ele limpou água de seus olhos. Correndo em sua direção, parecendo um anjo afogado em um terno de um Hilda Bauer, estava uma mulher que ele tinha apenas visto em capas de revista. Victoria Ashcraft-Oft parou a 3 pés de distância dele. Ela estava ofegante, seu cabelo colado em suas bochechas, seu peito subindo e descendo rapidamente. Ethan piscou, certo de que estava alucinando de estresse. Senhorita Ashcraft-Oft.
Victoria respirou fundo, limpando a chuva de seus cílios. Ela olhou para seus sapatos gastos, seu corpo tremendo, e então para seus olhos. Você esqueceu algo, ela disse, sua voz tremendo levemente. Ethan olhou para suas mãos. Eu tenho minha pasta. Não, Victoria disse, aproximando-se, ignorando os olhares curiosos das pessoas esperando pelo ônibus. Você esqueceu de assinar seu contrato. Ethan a encarou. A chuva estava escorrendo por seu nariz, pingando de seu queixo, encharcando através do colarinho de sua camisa. Ele sentia frio até os ossos. Mas olhando para Victoria Ashcraft-Toft, ele sentiu um estranho e súbito rubor de calor. Meu contrato, Ethan repetiu, sua voz mal audível sobre o barulho do tráfego. Senhorita Ashcraft-Toft, eu acho que houve um erro. Seu VP, Sr. Draxler, deixou muito claro que eu sou desqualificado. Victoria aproximou-se. Ela estava tremendo agora, seu terno branco imaculado ficando translúcido onde a chuva o atingia, mas ela não parecia notar. Seus olhos estavam fixos nos dele com uma intensidade que fez Ethan querer recuar. Simon Draxler vê números, ela disse, sua voz firme. Ele vê lacunas em um currículo. Eu vejo o Conservatório Maia. Eu vejo o modo como você projetou aquele sistema de ventilação para mimetizar o sistema respiratório de uma folha. Eu vejo um gênio que tem estado dormindo. Ethan enrijeceu. Você viu o esboço. Eu o vi e reconheci a mão que o desenhou. Ela estendeu a mão, seus dedos pairando perto de seu braço, mas não tocando. Ethan, o projeto legado Ashcraft-Toft, a cidade ecológica de bilhões de dólares em Seattle. Ele está falhando. Os designs são estéreis. Eles faltam alma. Estamos sangrando dinheiro e credibilidade. Eu preciso de alguém que entenda que um edifício não é apenas concreto. É uma coisa viva. Eu preciso de você. Um ônibus parou, espirrando água suja na calçada. As portas se abriram sibilando. O motorista olhou para eles impacientemente. Você vai entrar, amigo. Ethan olhou para o ônibus, quente, barato, levando de volta ao seu apartamento úmido e sua filha tossindo. Então ele olhou para Victoria, molhada, desesperada, oferecendo a ele uma tábua de salvação que parecia boa demais para ser verdade. Eu não posso oferecer a você uma posição de analista júnior. Victoria gritou sobre o motor em marcha lenta. Os ombros de Ethan caíram. Claro, era uma piada cruel. Eu não posso oferecê-lo, ela continuou, porque é um insulto. Eu quero você como o arquiteto principal para o projeto legado. Salário inicial é 200.000, bônus de assinatura de 50, benefício total começando imediatamente. O motorista do ônibus zombou. Amigo, se você não pegar isso, eu pegarei. Ethan sentiu o mundo inclinar. 200.000. Isso era suficiente para comprar uma casa. Uma casa com paredes secas. Uma casa com um quintal para Meyer. Ele podia pagar os melhores especialistas no Hospital Northwestern. Por quê? Ethan perguntou, sua voz falhando. Eu sou um passivo. Eu não construí nada em 3 anos. Por quê? Victoria sussurrou, aproximando-se tanto que ele podia cheirar seu perfume. Jasmim e chuva sobre a poluição da cidade. Você não parou de construir porque perdeu seu talento. Você parou porque você estava construindo uma vida para sua filha. Isso não é um passivo, Ethan. Esse é o tipo de homem que eu quero construindo minha cidade. Ela estendeu a mão. Venha comigo. Meu carro está na esquina. Por favor. Ethan olhou para sua mão. Estava áspera, manchada de tinta. Ele pegou a dela. Seu aperto era surpreendentemente forte. Ok, ele disse. Victoria soltou um fôlego que ela parecia ter segurado por muito tempo. Um pequeno e genuíno sorriso rompeu sua máscara de CEO. Ok, vamos sair desta chuva. Eles caminharam de volta em direção à torre, não correndo desta vez. Um Bentley preto elegante parou no meio-fio enquanto eles se aproximavam. O motorista, um homem corpulento chamado Marcos, saltou com um guarda-chuva, mas ele estava tarde demais. Eles estavam ambos encharcados.
Para a cobertura, Marcos, Victoria disse enquanto eles deslizavam para o banco traseiro de couro. O carro era um santuário. Ar quente jorrou das saídas de ar. Victoria apertou um botão e uma divisória de privacidade deslizou para cima, separando-os do motorista. Ela abriu um compartimento e puxou 2 toalhas macias. Aqui, ela disse, entregando-lhe uma. Ela começou a secar seu cabelo com a outra. Peço desculpas pelo teatralismo. Eu tendo a ser impulsiva quando vejo algo que quero. Ethan secou seu rosto, o luxo da toalha parecendo estranho contra sua pele. Você me quer para o projeto? É isso realmente tudo? Victoria pausou, a toalha cobrindo metade de seu rosto. Ela o abaixou lentamente. Seus olhos estavam vulneráveis por um segundo. O conselho está tentando me destituir, Ethan. Eles dizem que sou muito emocional, muito focada em estética ao invés de lucro. Se o projeto legado falhar, eu perco a empresa de meu pai. Eu perco tudo. Eu preciso de um milagre. Você é meu milagre. Ethan olhou para ela. Ele viu o medo por trás do poder. Ela não era apenas uma salvadora. Ela estava se afogando também. Apenas em um oceano diferente. Eu farei isso, Ethan disse, sua voz mais forte agora. Mas eu tenho condições. Victoria ergueu uma sobrancelha. Negociando já? Eu preciso de um adiantamento no bônus de assinatura hoje. Minha filha, eu preciso conseguir a nova medicação dela. Victoria não hesitou. Ela puxou um talão de cheques de sua bolsa. Feito. O que mais? Eu preciso de horas flexíveis. Eu sou um pai solteiro. Se Maia está doente, eu vou embora. Nenhuma pergunta feita. Feito, Victoria disse. Ela rabiscou no cheque e o arrancou. Ela o entregou a ele. Ethan olhou para o número. Ela não tinha escrito $50.000. Ela tinha escrito $100.000. Isso é pelo inconveniente, ela disse suavemente. E pelo terno. Você precisará de um novo se você vai ser meu parceiro. Parceiro? Sim, Victoria disse, encostando-se no assento, seu cabelo molhado agarrado ao seu pescoço. Nós não somos apenas empregado e chefe, Ethan. Para isso funcionar, nós temos que ser uma frente unida. Nós temos que fazê-los acreditar que estamos em perfeita pia. Você vai ser minha mão direita. Ethan agarrou o cheque. Ele sentiu uma lágrima escorrer por sua bochecha, mascarando-a com a chuva ainda em seu rosto. Obrigado. O carro diminuiu a velocidade. Eles estavam de volta à torre Ashcraft, mas desta vez Ethan não estava entrando como um mendigo. A viagem de elevador de volta ao 40º andar foi silenciosa, mas era um silêncio carregado. O ar entre eles estalava com uma energia não dita. Victoria tinha usado seu telefone para ligar para uma boutique lá embaixo. No momento em que eles alcançaram o saguão, um estilista frenético estava esperando com uma sacola de roupas. Ethan se trocou no lavabo executivo. O novo terno era de lã italiana azul marinho e o vestia como uma segunda pele. Ele olhou no espelho. O homem triste e quebrado da manhã tinha ido. Em seu lugar estava Ethan Caldwell, arquiteto principal. Ele ajeitou sua gravata, respirou fundo e saiu. Victoria estava esperando. Ela tinha mudado para um vestido seco, um deslumbrante vestido reto verde esmeralda que fazia seus olhos saltarem. Pronto? Ela perguntou. Pronto. Eles caminharam pelo corredor juntos. A atmosfera no andar mudou instantaneamente. Cabeças viraram. Sussurros começaram. Quem é aquele com a CEO? É aquele cara que saiu chorando? Não, não pode ser. Eles alcançaram o escritório de Simon Draxler. A porta ainda estava aberta. Simon estava rindo com 2 outros executivos juniores, uma garrafa de uísque em sua mesa. Então eu disse a ele. Simon estava dizendo, volte para a caixa de areia. Victoria não bateu. Ela entrou. Ethan um passo atrás dela. Simon, ela disse. Sua voz era gelo. Simon pulou, derrubando um copo. O líquido âmbar derramou-se sobre sua mesa. Victoria, nós estávamos apenas fazendo um brainstorming. Ele olhou para além dela e viu Ethan. O rosto de Simon ficou pálido. Ele semicerrou os olhos. Espere,
É Caldwell. Sr. Caldwell, Victoria corrigiu, é o novo arquiteto principal para o projeto Legado. O silêncio que se seguiu era pesado o suficiente para esmagar ossos. Os dois executivos juniores trocaram olhares aterrorizados e fugiram da sala. Simon riu nervosamente. Boa, Victoria. Muito engraçado. Você contratou o caso de caridade. Eu contratei o homem que vai salvar seu bônus trimestral, Simon. Victoria disse, caminhando até a mesa. E como ele é o arquiteto principal, ele precisará de um escritório. Nós temos cubículos no 38, Simon zombou, tentando recuperar o equilíbrio. Não, Victoria disse calmamente. Ele precisa de um escritório neste andar perto do meu. Ela olhou ao redor do escritório de Simon. Este tem excelente luz. A mandíbula de Simon caiu. Você não pode estar falando sério. Este é o escritório do VP. Eu estive aqui por 5 anos. E nesses 5 anos, você conseguiu estagnar nossa criatividade e insultar nosso talento. Victoria disse, arrume suas coisas, Simon. Você está se mudando para o anexo no 12º andar. O 12º andar? Simon engasgou. Isso é armazenamento. É onde guardamos os servidores antigos. É tranquilo, Victoria disse com um sorriso apertado. Perfeito para brainstorming. Você tem 1 hora. Ela virou-se para Ethan. Sr. Caldwell, devemos ir discutir as plantas. Ethan olhou para Simon. O homem estava tremendo de raiva. Seus punhos estavam cerrados ao seu lado. Ethan sentiu um lampejo de pena. Mas então ele lembrou o modo como Simon tinha rido da doença de sua filha. O modo como ele tinha jogado o currículo no lixo. Depois de você, senhorita Ashcraft, Ethan disse. Enquanto eles saíam, Ethan podia sentir os olhos de Simon queimando um buraco em suas costas. Ele sabia com absoluta certeza que ele tinha feito um inimigo perigoso. Simon Draxler não era o tipo de ir silenciosamente para o 12º andar. Ele era o tipo de queimar o edifício. Eles entraram no escritório de Victoria. Era um santuário de vidro com vista para a cidade inteira. A chuva estava batendo contra as janelas do chão ao teto, mas dentro estava quente e seguro. Victoria caminhou até sua mesa e apertou um botão. As paredes de vidro embaçaram, bloqueando os olhos curiosos da equipe. Isso foi intenso, Ethan disse, exalando. Era necessário, Victoria respondeu. Ela sentou-se e gesticulou para ele pegar a cadeira oposta a ela. Simon é um tubarão. Se você mostra fraqueza, ele te come. Você tem que mostrar dentes. Eu não sou um tubarão, Ethan disse. Não. Victoria olhou para ele suavemente. Você é um construtor, mas eu serei o tubarão para nós dois. Ela abriu uma gaveta e puxou um enorme rolo de plantas. Ela as espalhou sobre a mesa. Este é o projeto Legado, ela disse. A torre ecológica de Seattle. Ele deveria ser a joia da coroa de minha carreira. Mas olhe para ele. Ethan se inclinou. Ele estudou as linhas. A estrutura era sólida. Tecnicamente, era um maciço cilindro de aço embrulhado em painéis solares. Eficiente, forte e completamente morto. Ele parece uma bateria, Ethan murmurou. Exatamente. Victoria suspirou. Ele não tem coração. O conselho da cidade está ameaçando retirar a licença. Os investidores estão se retirando. Nós temos 3 semanas para apresentar um redesenho completo ou o projeto morre. E se o projeto morre, o conselho me vota para fora. 3 semanas. Os olhos de Ethan arregalaram. Victoria, isso é impossível. Um redesenho desta magnitude leva 6 meses. Eu sei, ela disse. Ela olhou para ele, seus olhos suplicando. Mas eu vi seu esboço. Você desenhou aquele conservatório em o quê? 1 hora. Aquilo era apenas um esboço. Isto é engenharia estrutural. Isto é cálculos de carga. Ethan, ela disse, estendendo a mão sobre a mesa e colocando sua mão na dele. Sua pele estava quente. Eu tenho recursos ilimitados. Eu tenho uma equipe de engenheiros prontos para fazer a matemática. Eu só preciso da visão. Eu preciso da magia.
Você pode fazê-lo? Ethan olhou para as plantas. Sua mente começou a correr. Ele não via mais o cilindro de aço. Ele viu um tronco. Ele viu raízes cavando na terra. Ele viu galhos alcançando o céu, coletando água, filtrando ar. Ele viu um edifício que respirava. Ele sentiu uma faísca que ele não tinha sentido desde que Sara morreu. A faísca da criação. Eu posso fazê-lo, ele disse, mas eu tenho que trabalhar de casa à noite. Eu não posso deixar Maia sozinha à noite. Victoria mordeu o lábio. Na verdade, esse é o outro problema. O quê? Os investidores. Eles são antiquados. Eles não confiam em uma mulher solteira dirigindo uma empresa de bilhões de dólares. Eles pensam que sou inconstante e eles certamente não confiarão em um freelancer que acabou de entrar da rua. Ela respirou fundo. Eu disse ao presidente do conselho ao telefone, enquanto você estava se trocando, que eu contratei um consultor de ponta, alguém com quem eu tenho trabalhado de perto por meses, alguém pessoal. Ethan franziu a testa. Pessoal? Eu posso ter implicado, Victoria disse, suas bochechas ficando uma leve tonalidade de rosa. Que estamos envolvidos, que você não é apenas um arquiteto, mas meu parceiro na vida. Ethan se levantou. Victoria, não, eu não posso mentir sobre isso. Eu tenho uma filha. Não estou pedindo para você se casar comigo, Ethan. Ela se levantou também. Estou pedindo para você desempenhar um papel apenas para a gala no próximo sábado. Nós entramos juntos. Nós parecemos um casal poderoso. Você apresenta o design, nós salvamos a empresa. Então você volta a ser o arquiteto principal e nós terminamos amigavelmente em alguns meses. Isso é loucura, Ethan andou pela sala. Este é um enredo de filme. Essa não é a vida real. Isso é negócio, Victoria disse. E vale $100 mil agora e 1 milhão mais quando terminarmos o projeto. Pense em Maia. Ethan parou de andar. Ele tocou o cheque em seu bolso. Ele pensou no especialista em Northwestern. Ele pensou no mofo no apartamento. Apenas a gala? Ele perguntou. Apenas a gala e talvez alguns jantares para aparências. Ethan olhou para ela. Ela era a mulher mais poderosa da cidade. E ela estava olhando para ele como se ele fosse a única pessoa que poderia salvá-la. Bem, Ethan disse, mas nós não mentimos para Ma. Acordo, Victoria sorriu. Era um sorriso deslumbrante, perigoso. Agora vamos trabalhar. Nós temos uma cidade para construir. Ethan arregaçou as mangas. Ele pegou um lápis. Pela primeira vez em 3 anos ele se sentiu vivo. Mas ele não sabia que no 12º andar, em meio aos servidores empoeirados e luzes tremeluzentes, Simon Draxler estava fazendo uma ligação. Sim, sou eu. Simon sussurrou em seu telefone. Me traga tudo o que você puder sobre Ethan Caldwell. Eu quero sujeira. Eu quero esqueletos. Eu quero saber por que sua esposa morreu. E eu quero saber sobre a criança. Simon ouviu, um sorriso cruel se espalhando por seu rosto. Oh, ela está doente. Bom, nós podemos usar isso. Sábado chegou com a sutileza de um furacão. Pela última semana, Ethan tinha vivido uma vida dupla. De dia e frequentemente tarde da noite, ele estava escondido na cobertura Ashcraft, febrilmente traduzindo as visões em sua cabeça para a tela digital. Ele e Victoria trabalharam lado a lado, abastecidos por sushi para viagem e adrenalina. Eles limpa a garganta, argumentaram sobre escoras portantes. Eles riram quando Victoria derramou café em um tapete de $1 milhão. Eles estavam construindo um ritmo, uma parceria que parecia perigosamente natural. Mas esta noite era a performance. A gala anual Ashcraft foi realizada na Casa de Ópera Lyric. Era uma reunião de tubarões, investidores, políticos e competidores, esperando pelo cheiro de sangue na água. No camarim da cobertura, Ethan estava diante de um espelho de corpo inteiro. Ele usava um smoking sob medida que Victoria tinha encomendado. Era azul meia-noite com uma lapela de cetim preto. Ele olhou para si mesmo e não reconheceu o homem olhando de volta. As sombras sob seus olhos tinham ido,
substituídas por uma intensidade nítida e focada. Você se arruma bem, Sr. Caldwell. Ethan virou. Victoria estava de pé na porta. Ethan realmente parou de respirar por um momento. Ela estava vestindo um vestido de prata líquida que se agarrava às suas curvas como mercúrio. Era sem costas, ousado e majestoso. Seu cabelo estava solto, caindo em ondas escuras sobre um ombro. Ela parecia uma rainha se preparando para a guerra. Você parece. Ethan lutou pela palavra. Formidável. Victoria sorriu, mas suas mãos estavam torcendo um anel de diamante em seu dedo. Ela estava nervosa. Formidável é bom. Formidável os impede de perguntar por que os lucros estão 4% abaixo neste trimestre. Ela caminhou até ele, seu limpa a garganta, cheiro de jasmim preenchendo seu espaço pessoal. Ela estendeu a mão e ajustou sua gravata borboleta, seus dedos roçando contra o pulso de seu pescoço. Seu coração batia contra seus nós dos dedos. Lembre-se da história de fundo. Ela sussurrou, seus olhos procurando os dele. Nós nos encontramos em uma conferência de sustentabilidade em Genebra. Ethan recitou. Nós nos reconectamos 6 meses atrás. Nós nos apaixonamos por uma paixão compartilhada por concreto neutro em carbono. Parece romântico, ela provocou, embora sua voz estivesse tensa. Parece uma mentira, Ethan contou suavemente. As melhores mentiras são as que você quer que sejam verdadeiras, Victoria disse. Ela demorou 1 segundo demais, seu olhar caindo para seus lábios. O ar na sala ficou pesado, carregado com a estática da proximidade da semana passada. Victoria, Ethan respirou. Ela recuou bruscamente, limpando a garganta. O carro está esperando. Vamos vender uma mentira, Ethan. A gala foi uma sobrecarga sensorial. Flashes os cegaram enquanto eles pisavam no tapete vermelho. Repórteres gritaram perguntas. Senhorita Ashcraft-Toft, é verdade que o projeto legado está morto? Quem é o homem misterioso? Os rumores de uma aquisição são verdadeiros? Ethan sentiu a mão de Victoria tremer em seu braço. Ele cobriu a mão dela com a sua, apertando firmemente. Ele se inclinou, seus lábios roçando na orelha dela. Um movimento para as câmeras, mas suas palavras eram para ela. Queixo erguido. Você construiu esta cidade. Eles apenas vivem nela. Victoria endireitou-se. Seu medo evaporou, substituído pela espinha de aço de uma CEO. Ela lançou um sorriso deslumbrante para as câmeras. Este é Ethan Caldwell, ela anunciou para a linha de imprensa. O homem que vai redefinir o horizonte. E sim, ele é meu. Dentro do salão de baile estava um mar de gravatas pretas e joias. Garçons circulavam com champanhe. Ethan sentiu o peso de centenas de olhos. Simon Draxler estava lá, é claro. Ele estava fazendo a corte perto do bar. Parecendo ligeiramente desgrenhado, um forte contraste com seu usual visual polido. Ele estava sussurrando para um homem idoso com uma bengala. Sr. Sterling, o presidente do conselho. Enquanto Ethan e Victoria se aproximavam, a música pareceu diminuir. Victoria? Sr. Sterling grasnou, seus olhos estreitando. E este deve ser o prodígio. Sr. Sterling, Ethan disse, estendendo uma mão. É uma honra. Nós veremos, Sterling grunhiu. Simon aqui me diz que você esteve fora do jogo. Diz que você é um risco. Victoria deu um passo à frente, sua voz fria. Simon está chateado porque lhe falta visão. Ethan, não. Mostre-me. Sterling comandou. A apresentação é em 10 minutos. Se eu não vir um milagre, Victoria, o conselho vota na segunda-feira. A apresentação foi realizada no palco principal. Uma tela massiva desceu. A sala ficou escura. Ethan caminhou até o pódio. Ele não tinha notas. Ele não precisava delas. Este não era um discurso. Era sua alma. Nós construímos torres para escapar do mundo, Ethan começou, sua voz ecoando no salão silencioso.
Nós nos selamos em vidro e aço, bombeando ar reciclado, cortando-nos da terra. Nós chamamos isso de luxo. Eu chamo isso de uma gaiola. Ele clicou no controle remoto. A tela explodiu com luz. O conservatório Mier apareceu. Ele não era um cilindro. Era uma torre orgânica torcida que parecia uma árvore gigante feita de vidro e aço branco. Terraços transbordavam de vegetação. Cachoeiras cascateavam pelas laterais, alimentando as turbinas. Ele respirou. Este edifício filtra o ar dos 10 quarteirões circundantes, Ethan disse, olhando diretamente para os investidores. Ele gera 120% de sua própria energia. Ele cura as pessoas dentro dele. Não é apenas um escritório. É um pulmão para a cidade. Um suspiro ondulou pela multidão. Era inegavelmente bonito. Minha filha tem asma, Ethan disse, saindo do roteiro. Ele viu Victoria congelar nas coxias. Ela luta para respirar nesta cidade. Eu projetei isso para ela. Eu projetei isso para todos que querem um futuro que não os sufoque. Silêncio. Então aplauso lento. Começou com o Sr. Sterling. Então o prefeito se juntou. Limpa a garganta. Então a sala explodiu. Victoria caminhou para o palco radiante. Ela pegou a mão de Ethan. O aplauso era ensurdecedor. Eles tinham feito isso. Mas nas sombras das coxias, Simon Draxler estava em seu telefone. Faça isso agora, Simon sibilou. Envie o arquivo para os telefones dos investidores. Todos eles. Enquanto o aplauso diminuía e as luzes acendiam, um som unificado de ping ecoou pela sala. Centenas de telefones zumbiram simultaneamente. Pessoas olharam para baixo, confusão se espalhou pelos rostos, então sussurros, então olhares de horror direcionados ao palco. Victoria franziu a testa. Ela olhou para seu próprio telefone. Um e-mail anônimo tinha sido enviado em massa para toda a lista de convidados. Assunto: o arquiteto louco. Anexado estava um relatório policial de 3 anos atrás, a noite em que a esposa de Ethan morreu, e um relatório médico de uma instalação psiquiátrica datado de 2 semanas depois. Assunto: Ethan Caldwell. Diagnóstico: reação aguda ao estresse, episódios dissociativos, risco para si e para outros. Licença indefinida recomendada. Ethan viu a mudança na sala. O calor virou gelo. Simon saiu das sombras, fingindo preocupação. Oh, céus! Ele anunciou em voz alta. Parece que nosso gênio tem uma fundação rachada. Victoria, você sabia que contratou um homem que foi institucionalizado por alucinações? Ethan sentiu o sangue escorrer de seu rosto. A sala começou a girar. As luzes pareciam muito brilhantes. Ele quase dirigiu seu carro de uma ponte, não foi? Simon continuou, dirigindo-se à multidão. Luto é uma tragédia, mas você confiaria uma torre de bilhões de dólares a um homem que perdeu a cabeça? Pare com isso, Victoria gritou, parando na frente de Ethan. Essa é a história médica privada. Isso é ilegal. É due diligence. Simon sorriu maliciosamente. Sr. Sterling olhou para Ethan, seu rosto duro. É verdade, filho. Você foi internado. Ethan olhou para a multidão. Ele viu a pena deles, o medo deles. Ele olhou para Victoria. Ela não estava olhando para eles. Limpa a garganta. Ela estava olhando para ele. Feroz e protetora. Ethan engasgou. O trauma daquela noite, os pneus cantando, o silêncio depois veio correndo de volta. Ele não conseguia respirar. Ele virou e saiu do palco. Ethan, Victoria chamou. Ele não parou. Ele empurrou pelas portas dos bastidores, arrancando sua gravata borboleta, precisando de ar. Ele tinha que sair. Ele tinha que chegar até Maya. Ela era a única coisa que era real. Ethan correu por 6 quarteirões antes de diminuir a velocidade. O smoking parecia um figurino de um homem que ele não era. Ele arrancou o paletó e o jogou em uma lixeira. Ele afrouxou sua gola, ofegando pelo ar úmido da noite. Ele chamou um táxi. Zona Sul agora. Seu telefone zumbiu. Era Victoria. Ele o ignorou.
Ele zumbiu novamente. Victoria uma terceira vez. Ele olhou para a tela. Não era Victoria. Era a Sienna Higgins, sua vizinha, que estava cuidando de Maya. Ethan atendeu, seu coração parando. Senhora Ethan, a voz da mulher velha estava tremendo, aterrorizada. A ambulância está aqui, é Maya. Ela ficou azul. Ethan, limpa a garganta. O inalador não funcionou. A máquina não funcionou. Onde? Ethan gritou. Onde eles a estão levando? Mercy General. Depressa, bebê. Ela está assustada. Ethan soltou o telefone. Mudança de planos. Ele gritou para o motorista. Hospital Mercy General. Dirija como se você estivesse morrendo. Limpa-lhe a garganta. A sala de espera do hospital era um purgatório de luzes fluorescentes e o cheiro de antisséptico. Ethan irrompeu pelas portas, sua camisa desabotoada, suor encharcando seu peito. Maya Caldwell! Ele gritou na estação das enfermeiras. UTI pediátrica, quarto 4. A enfermeira disse apontando. Ethan correu. Ele encontrou o quarto. Era uma caixa de vidro. Dentro, Maya parecia minúscula na cama, limpa a garganta, cercada por máquinas apitando. Um tubo estava em sua garganta. Seu peito mal se movia. Um médico saiu bloqueando o caminho de Ethan. Sr. Caldwell, deixe-me entrar. Essa é minha filha. Ela está estável, mas mal. O médico disse, segurando Ethan pelos ombros. Ela teve um grave ataque de status asmáticos. Sua via aérea colapsou. Nós a temos incubada. As próximas 12 horas são críticas, se seus níveis de oxigênio não estabilizarem. O médico não terminou. Ele não precisava. Ethan desabou em uma cadeira de plástico no corredor. Ele colocou a cabeça em suas mãos. Era isso a punição. Ele tinha brincado de faz de conta em uma cobertura enquanto sua filha estava morrendo em um porão. Ele tinha voado muito perto do sol e agora ele estava queimando. Eu sinto muito, Sarah. Ele sussurrou para sua esposa morta. Eu falhei com ela. Tempo embaçou. Enfermeiras vieram e foram. O bip do monitor era o único relógio que importava. O som de saltos clicando ecoou pelo corredor silencioso. Saltos rápidos, rítmicos, raivosos. Ethan não olhou para cima. Ele assumiu que era um médico. Ethan, ele olhou para cima. Victoria estava de pé lá. Ela ainda estava em seu vestido prateado, mas a bainha estava manchada com sujeira da rua. Ela tinha claramente corrido. Seu cabelo estava selvagem, sua maquiagem borrada. Ela parecia um anjo caído. Ela não estava segurando uma pasta. Ela estava segurando uma sacola de comida para a viagem e um enorme ursinho de pelúcia fofo que parecia custar mais que seu carro. Victoria. Ethan grasnou. O que você está fazendo aqui? A gala? O conselho? Dane-se a gala, Victoria disse largando as sacolas no chão. Ela sentou-se ao lado dele, ignorando a sujeira na cadeira. Ela pegou a mão dele. Seu aperto era de ferro. Eu rastreei seu telefone. Por que você não me disse? Simon destruiu tudo. Ethan sussurrou. Eu te envergonhei. Eu sou um passivo. Simon é uma barata. Victoria disse ferozmente. Eu o demiti publicamente. Eu disse ao conselho que se eles querem a torre viva, eles recebem o arquiteto. Se eles não querem o arquiteto, eu saio e levo os ativos da empresa comigo. Ethan a encarou. Você arriscou sua empresa por mim. Eu arrisquei isso por nós? Ela corrigiu. Ela olhou através do vidro para Maya. Seus olhos suavizaram, lágrimas brotando. É ela? Sim, essa é Maya. Ela é linda, Victoria sussurrou. Ela parece com você. Ela está morrendo, Victoria. O mofo no apartamento. Eu não consegui o dinheiro rápido o suficiente. Ela não está morrendo, Victoria disse, sua voz tremendo com determinação. Eu tenho o chefe de pneumologia de Northwestern a caminho. Ele é um amigo. Ele é o melhor do país. Ele estará aqui em 20 minutos. Ethan olhou para ela, atordoado. Você fez isso? Eu te disse. Ela apertou a mão dele. Eu sou o tubarão. Eu protejo os meus.
Ethan quebrou. A barragem que ele tinha limpa a garganta, construído por 3 anos, quebrou. Ele se inclinou para ela, enterrando seu rosto em seu ombro. Ele chorou, soluços feios e convulsivos que sacudiram seu corpo. Victoria não se afastou. Ela envolveu seus braços ao redor dele, segurando-o apertado, embalando-o enquanto as lantejoulas prateadas de seu vestido arranhavam sua bochecha. Eu peguei você, ela murmurou em seu cabelo. Eu peguei vocês dois. Eles sentaram assim por 1 hora. A bilionária e o arquiteto falido, agarrados um ao outro em um corredor estéril. Então o elevador apitou. Um homem de terno, seguido por 2 outros médicos, correu em direção a eles. Era o especialista. Victoria se levantou. Dr. Evans, obrigado por vir. Victoria, o médico assentiu. Vamos ver com o que estamos lidando. Ele entrou no quarto. A próxima hora foi agonia. Ethan andava de um lado para o outro. Victoria fez chamadas, latindo ordens para sua assistência para trazer roupas limpas, café e cargas. Ela nunca deixou o lado dele. Finalmente, Dr. Evans saiu. Ele puxou para baixo sua máscara. Ela está lutando, ele disse. Nós ajustamos a mistura de medicação. O inchaço nos tubos brônquicos está diminuindo. Seu oxigênio está em 92%. Eu vou estubá-la pela manhã se isso se mantiver. Ela vai conseguir, Ethan. Ethan caiu contra a parede, fechando os olhos. Graças a Deus. No entanto, o médico adicionou severamente. Ela não pode voltar para aquele apartamento. Seus pulmões são hipersensíveis. Mais uma noite em um ambiente mofado poderia ser fatal. Ela não irá, Victoria interrompeu. Ela está se mudando comigo. Ethan olhou para ela. Victoria, eu não posso. Cale a boca, Caldwell. Ela disse. Mas ela estava sorrindo, lágrimas escorrendo por seu rosto. Minha cobertura tem um sistema de reperfiltração que rivaliza com uma sala limpa. E tem um quarto de hóspedes que está atualmente vazio. Você não está discutindo comigo sobre isso. Ethan olhou para a mulher que tinha salvo sua carreira. E agora sua filha. Ele percebeu então que o relacionamento falso era a única coisa em sua vida que fazia sentido. Ok, ele disse. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Simon Draxler sentou em um bar escuro cuidando de um whisky. Ele estava bêbado. Ele checou seu telefone. Nenhuma notificação. Ninguém estava o parabenizando por expor o arquiteto louco. Em vez disso, ele viu um alerta de notícia na TV acima do bar. Notícias de última hora. Ashcroft Dynamics. Ações feridas durante a noite. Vídeo viral de discurso de arquiteto sobre edifícios curadores tendências mundiais. Hash a Torre Viva torna-se sensação global. Simon encarou. O público não tinha se importado com o relatório de saúde mental. Eles se importavam com a vulnerabilidade. Eles se importavam que ele era um pai tentando salvar sua filha. Simon tinha tentado pintar Ethan como um monstro, mas ele tinha acidentalmente pintado ele como um herói. Simon jogou seu copo na parede. Ele quebrou. Isso não acabou, ele arrastou as palavras. Eu sei onde os corpos estão enterrados. Eu queimarei a coisa toda. Ele puxou seu telefone e discou um número. Um número para um homem que se especializou em sabotagem industrial, sabotagem real, não apenas vazamentos, mas falhas estruturais. Eu quero o protótipo, Simon sussurrou. Eu quero ele cair. Maya não apenas recuperou, ela floresceu. A cobertura de Victoria com sua filtração de ar de grau médico avançada e quartos ensolarados tornou-se seu playground. Pela primeira vez em sua vida, ela não estava tossindo. Ela estava correndo. Uma noite, 1 semana após o susto do hospital, Ethan olhou para cima de sua mesa de desenho para ver uma cena que apertou seu coração. Victoria, a CEO de ferro, estava sentada no tapete branco felpudo, descalça, vestindo calças de yoga e um dos moletons oversize de Ethan. Maya estava atrás dela, trançando o cabelo de Victoria, tecendo clipes de plástico rosa brilhante. Como inseto gentil. Victoria riu, fazendo uma careta levemente enquanto Maya puxava uma mecha.
Você precisa parecer bonita para a cerimônia de construção, senhorita Victoria. Maya afirmou seriamente. É apenas Victoria, querida, ela respondeu, pegando o olho de Ethan. O olhar que passou entre eles não era profissional, não era falso. Era a realização quente e aterrorizada de pessoas se apaixonando. Mais tarde naquela noite, depois de colocar Maya no quarto de hóspedes, que estava agora cheio de brinquedos, eles estavam na varanda com vista para o cintilante horizonte de Chicago. Ela está feliz aqui, Ethan disse baixinho. Eu não sei como agradecer você. Victoria aproximou-se inconscientemente, arrumando a gola de sua camisa. Não me agradeça. Você salvou minha empresa. As ações estão em uma alta histórica. A Torre Viva quebra o chão amanhã de manhã. Ela repousou sua mão em seu peito, sentindo o batimento constante de seu coração. Ethan, quando o projeto estiver pronto, limpa a garganta. Você não tem que voltar para o apartamento antigo. Você sabe disso, certo? Ethan cobriu a mão dela com a dele seu polegar, traçando os seus nós dos dedos. Eu não quero ir a lugar nenhum. Não sem você. Ele se inclinou. Seus lábios estavam a polegadas de distância, a culminação de semanas de tensão finalmente quebrando. Zumbido. O telefone de Victoria acendeu no corrimão da varanda. Era um alerta de segurança de alta prioridade. Alarme do local. Setor 4. Substituição hidráulica manual detectada. Victoria recuou, franzindo a testa. Esse é o local do protótipo. É meia-noite. Ninguém deveria estar lá. Ethan sentiu um nó frio em seu estômago. O setor 4 era onde os principais pilares de suporte de carga estavam sendo testados quanto ao estresse esta noite. Se aqueles hidráulicos fossem adulterados, toda a estrutura de teste poderia colapsar. Simon, ele sussurrou. Nós temos que ir, Victoria disse, seus olhos endurecendo. Ela pegou suas chaves. Marcos está de folga. Nós pegamos meu carro. Eles não sabiam que estavam dirigindo direto para uma armadilha. O canteiro de obras Ashcraft Oft era um cemitério de sombras e aço. O carro esportivo de Victoria parou com um guincho no portão do perímetro. Antes mesmo do motor morrer, Ethan estava fora, correndo em direção à unidade de controle hidráulico principal. O som os atingiu primeiro, um gemido nauseante e agudo de metal sendo empurrado além de seu ponto de ruptura. A torre protótipo, um esqueleto de aço de 60 pés, estava vibrando. Aqui, uma voz gritou. Simon Draxler estava de pé ao lado do painel de controle, um pé de cabra em sua mão. Ele parecia maníaco, seu terno caro arruinado por graxa e chuva. Ele tinha quebrado as travas de segurança digitais. Simon, pare! Victoria gritou, correndo em direção a ele, seus saltos afundando na lama. Você vai derrubar a estrutura inteira. Esse é o ponto, Simon rugiu, balançando o pé de cabra no ar. Se eu não posso ter esta empresa, ninguém pode. Ela falha esta noite, Victoria. E você falha com ela. Ele estendeu a mão para a válvula de liberação de pressão manual. Se ele a abrisse, os macacos hidráulicos, suportando a carga principal, perderiam pressão instantaneamente. A torre não cairia apenas. Ele se estilhaçaria, enviando toneladas de aço caindo na rua próxima. Não. Ethan não diminuiu a velocidade. Ele não pensou sobre a física ou o perigo. Ele apenas viu o homem que tinha zombado de sua filha, tentando destruir o único futuro que ele tinha sobrado. Simon balançou o pé de cabra em Ethan. Ethan se abaixou, o ferro assobiando a polegadas acima de sua cabeça. Ele atacou Simon, batendo-o na lama. Eles rolaram, lutando na terra molhada. Simon estava desesperado, arranhando o rosto de Ethan, mas Ethan estava lutando por sua vida. Ethan desferiu um forte gancho de direita na mandíbula de Simon. Rachar! Simon ficou mole, atordoado. Ethan se apressou e avançou para a válvula. O medidor de pressão estava no vermelho. As vigas de aço acima dele gemeram como uma besta morrendo. É tarde demais.
Simon sibilou do chão, cuspindo sangue. Não para mim, Ethan rosnou. Ele agarrou o volante com as duas mãos. Estava emperrado. Ele rugiu, canalizando cada gota de frustração dos últimos 3 anos. O luto, a pobreza, o medo em seu aperto. Com um grito de esforço, ele girou o volante no sentido horário. Sibilar. O vinho hidráulico caiu em tom. A pressão estabilizou. A vibração parou. A torre permaneceu imóvel. Ethan desabou contra a máquina, ofegando por ar. O silêncio retornou ao local, pesado e doce. Então luzes azuis e vermelhas inundaram o pátio. As sirenes uivaram, cortando o silêncio. Victoria caminhou até ele, passando por cima do gemendo Simon. Ela não se importava com a lama. Ela pegou o rosto de Ethan com ambas as mãos e o beijou forte, desesperada e cheia de promessa. Você o construiu, ela sussurrou contra seus lábios, e você o salvou. 1 ano depois, a Torre Viva Ashcroft abriu suas portas. Não era mais apenas uma planta. Era uma floresta vertical respirando no coração de Chicago. O ar dentro estava fresco, cheirando a jasmim e chuva. O cheiro exato da mulher que tinha salvo a vida de Ethan. Ethan estava no deck de observação, assistindo Maya de 6 anos correr pelo jardim interno sem uma única tosse. Ele sentiu uma mão deslizar na sua. Ele não precisava olhar para saber que era Victoria. Ela não era sua chefe e ela não era sua parceira falsa. Ela era sua esposa. Eles tinham se casado silenciosamente 2 meses atrás. Nenhum contrato envolvido, apenas promessas. Nós fizemos isso, Victoria sussurrou, encostando a cabeça em seu ombro. Ethan sorriu, olhando para a cidade que o tinha uma vez rejeitado. Não, ele disse, levantando a mão dela para seus lábios. Nós o construímos. Se esta história tocou seu coração, por favor, aperte aquele botão de curtir. Ele realmente ajuda o canal a crescer. Você acha que Victoria fez a coisa certa correndo atrás dele? Me deixe saber nos comentários abaixo. Digite planta se você chegou ao final para que eu possa curtir seu comentário. Não se esqueça de se inscrever e ligar o sino de notificação para que você nunca perca uma nova história. Nós carregamos dramas românticos emocionais toda semana. Vejo você no próximo.